Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Hoje a gente vai para a lição 114. Mas para você que está chegando aqui no canal, é novo, ainda não sabe do que se trata, é um canal onde a gente estuda um curso em milagres. É um curso, é um caminho para que a gente volte para a nossa consciência do ser, para o nosso ser verdadeiro, para que a gente volte à ciência de quem a gente é, porque conforme a gente estuda em Um Curso em Milagres, a gente esqueceu a nossa verdadeira identidade. Una com Deus e com todos. Somos unicidade, somos um único ser. E aqui a gente desfaz todas as crenças equivocadas que a gente tem construído ao longo de tanto tempo, esse tempo que também é ilusório. Então a gente construiu muitos equívocos. Um Curso em Milagres desfaz esses equívocos e ao mesmo tempo que vai desfazendo todas essas crenças ilusórias, a gente vai abrindo espaço para colocar a verdade. Ou melhor, para lembrar da verdade, porque a verdade não precisa de esforço algum para aparecer. Na verdade, a gente só precisa retirar as ilusões, retirar as cortinas de fumaça criadas pelo nosso ego, e assim que as nuvens da ilusão se desfazem, a verdade está ali. Então a gente não precisa de esforço nenhum para desvendar a verdade real do nosso ser. Apenas desfazer a mentira, o que é falso. Então é isso que a gente estuda aqui nesse canal Despertar do Ser. É um estudo totalmente unicista e puramente não dual, como a linguagem de Um Curso em Milagres. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui no canal, porque como Um Curso em Milagres tem 365 lições para a gente praticar durante todo o ano, a gente faz uma lição por dia, numa live aqui no Instagram, na página despertardoser.u100, U100, bem como eu estou dizendo, que são as iniciais de Um Curso em Milagres. E a gente faz essa live aqui e depois eu mando essa live para o YouTube, para o canal Despertar do Ser. Então, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para o YouTube te avisar a cada vez que chega a aula do dia, para você não perder nenhuma, certo? Também desejo sempre muito boas-vindas para os meus queridos colegas que estão sempre aqui comigo estudando. E eu sempre esqueço de me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Ana Morari e eu sou estudante de Um Curso em Milagres, sou terapeuta e a gente está aqui para estudar juntos, para a gente voltar para casa juntos, voltar para o nosso verdadeiro lar. E sempre que a gente vai começar uma lição de Um Curso em Milagres, a gente dá uma paradinha, uma respirada profunda para baixar a frequência dos pensamentos, se desidentificar com o mundo lá fora, com o mundo do ego. Tanto que a gente entra para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, e a gente fecha a porta e deixa o ego do lado de fora, a gente fecha a porta. E agora a gente só quer ouvir um único professor. A gente também estabelece a meta da paz para que tudo que a gente for aprender aqui hoje cumpra os propósitos do Espírito Santo para nós. Então, como eu havia falado, hoje a gente está na lição 114, que é uma revisão de algumas lições passadas, a 97 e a 98. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês que eu senti de compartilhar, que é assim: como a gente se distrai com as metas do mundo. A gente se distrai tanto que a gente confunde muito os níveis.
que é confusão de níveis para nós estudantes de um curso em milagres que já estamos habituados com essa linguagem? A gente não consegue separar o que é o mundo da forma e o que é o mundo mental. A gente faz um bolo só e a gente não consegue sair desse bolo. Mas é mais ou menos assim, ó. A nossa meta aqui no mundo não é profissional. Não é meta de relacionamento, de casar, de ter filho, de formar família, de se tornar advogado, de se tornar professor, de se tornar médico, de se tornar um empresário multimilionário e deixar o seu legado. A nossa meta aqui no mundo não tem nada a ver com essas metas do mundo. Essas metas do mundo, elas servem para nos distrair da nossa verdadeira meta e nos manter fora da mente. Jesus fala isso num curso em milagres o tempo todo. Então, todo mundo, todos nós nos empenhamos demais nos papéis do mundo, demais em ter sucesso nos papéis do mundo. E não é que Jesus diga que a gente não tem que se empenhar nessas metas do mundo, não. Só que essas metas do mundo, elas são a forma, de modo algum elas são o conteúdo. O que seria o conteúdo dessas metas do mundo? Seria a gente, durante os nossos afazeres diários, como mãe, como pai, como dona de casa, como um médico, como um advogado, um veterinário, um professor, um caminhoneiro, não importa. Durante a nossa rotina diária, deixar que o Espírito Santo use toda essa forma, né? E tudo que a gente faz durante o dia, varrer a casa, ir na esquina buscar uma garrafa d'água, ir na farmácia buscar um medicamento e todos os afazeres da nossa rotina profissional, é deixar o Espírito Santo usar tudo isso para os propósitos dele, para a única meta verdadeira, que é a gente acordar desse sonho, para a gente despertar dessa ilusão que o ego fez a gente acreditar. Então essa é a nossa única meta verdadeira, essa é a salvação. A salvação do Filho de Deus está aí, é a gente acordar do sonho. Então tudo, se a gente deixar, obviamente, o Espírito Santo vai usar tudo isso para o perdão, para a gente perdoar nós mesmos, para a gente perdoar o irmão, para a gente perdoar o sonho. Isso quer dizer perdoar a gente mesmo, porque a gente não se perdoa por estar sonhando. A gente se culpa demais, como a gente já viu ao longo dos nossos estudos. E o mais importante ainda, além de, em primeiro lugar, a gente perdoar a gente mesmo, é perdoar Deus. Porque a gente culpa muito Deus. Tem muita gente, muitos irmãos de mal com Deus. E olha, geralmente hoje são estudantes de um curso em milagres, essas pessoas que passaram boa parte das suas vidas de sonho aqui, de mal com Deus. No fundo, é aquela crença que diz assim: como que tu deixou me enfiar nessa furada? Se tu é um pai tão amoroso, todo poderoso, como tu me deixou entrar nessa furada, nesse barco furado, né? Como tu deixou o teu filho sofrer tanto se tu é tão amoroso? Como tu pode deixar tantas coisas horríveis acontecer no mundo? Então, assim, a gente precisa perdoar a Deus. A gente precisa se perdoar e perdoar a Deus. E perdoar a Deus também pelo que Ele não fez. A gente precisa perdoar a gente pelo que a gente não fez,
A gente precisa perdoar o irmão pelo que o irmão não fez, porque, em última instância, para quem é novo aqui no canal, em última instância, esse mundo não existe. Eu, Ana, não existo. Você, João, não existe. Esse corpo não existe, essa personalidade não existe, esse mundo não existe. Então, tão menos os assassinatos, os horrores, a fome, nada disso aconteceu de verdade. A gente está sonhando com isso. Então, perdoa o irmão corrupto pelo que ele não roubou. Perdoa o irmão assassino porque ele não matou, porque ele não te prejudicou de verdade. Fez isso aqui no sonho, sim, parece muito real, mas é como um sonho quando a gente está na cama dormindo, lembra? É o mesmo, parece muito real. Mas parecer real não tem poder nem efeito sobre a realidade. Então, estava falando tudo isso com vocês porque me veio isso, sobre a gente perdoar a Deus. Deus não deixou de nos salvar de maneira alguma. Ele tanto nos salvou, que esse sonho não é possível ser realidade, ser real. Ele continua sendo um sonho, mas nós, com o nosso livre-arbítrio, negamos a salvação e escolhemos acreditar no ego, escolhemos acreditar num sonho de ilusão. E a gente continua escolhendo isso. E a gente está estudando aqui agora, praticando tudo que Jesus nos ensina a ser praticado, para que a gente cada vez mais se desidentifique desse sonho. E volte à nossa memória de quem a gente é de verdade. E isso tem tudo a ver com essa primeira lição que a gente vai ver hoje, que da boca para fora, na casca, na superfície, a gente diz que a gente acredita na ideia dessa lição aqui. Mas no fundo, a gente fala da boca para fora, porque a gente não acredita. A gente está muito identificado com esse sonho, a gente está muito identificado com esse corpo, com essa personalidade, com as formas. E mais uma vez, essas metas do mundo, mais uma vez, elas são forma, mas a forma não tem significado, é o conteúdo que tem significado. Então a gente deixa o Espírito Santo usar tudo que a gente faz na forma para verdadeira meta. Esse negócio da gente lutar para deixar um legado. Fazer mundos e fundos para deixar um legado. Não que se a pessoa sente de fazer, ela não vai fazer. Vai fazer, mas ela vai usar tudo nesse legado que ela fez, nessa grande empresa que ela construiu, esse grande patrimônio, essa empresa que ajuda tantas famílias, esse nome que ela deixou, esse exemplo que ela deixou para as gerações que vão ficar. Não é errado. Só que a gente não entrega essas metas para que o Espírito Santo use a favor do despertar. A gente só usa todo esse legado para alimentar o ego, para alimentar a crença na separação, de que a separação de Deus realmente aconteceu, de que você é um e eu sou outro, de que temos metas e necessidades diferentes. O ego tem metas diferentes, mas o espírito, o nosso verdadeiro ser, ele só tem uma necessidade, um propósito, uma meta, que é acordar desse sonho e voltar para casa, para a unicidade do ser. Então, eu já papiei,
Queria falar também para vocês como eu tô faceira com essa camiseta de manga curta aqui no sul em pleno julho. A gente tá tendo uma tréguazinha, um veranico, como a gente chama, no meio do inverno. E eu tô feliz da vida aqui, toda calorosa, ó, de manguinha curta. Ai, coisa boa. Ai, gente, então, falando bastante pelos cotovelos, acho que o calor faz isso comigo também. Mas é bem sério isso tudo que eu tava falando com vocês, pra gente deixar realmente o Espírito Santo usar tudo que a gente faz aqui para os propósitos dele e não mais para os propósitos do ego, que é cada vez mais a gente diferenciar, né? Se separar do outro, dizer que eu sou mais importante, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais batalhador, que eu sou mais trabalhador, que eu sou mais especial, sabe? E muitas outras historinhas que o ego conta para que a gente cada vez mais veja o quanto as pessoas são diferentes. E aí a gente, ao invés de, sabe, como se a gente parasse no meio do caminho da jornada de volta para casa e dissesse: "Peraí, Jesus, que eu vou voltar um pouquinho para trás, vou me, como é que a gente diz? Vou me distrair mais um pouco. Segura aí que eu já volto. Vou me distrair mais um pouco." E Jesus disse que tá tudo bem, né? Mas muitas vezes ele pede pra gente parar de se atrasar. Ele quase que implora, porque nós somos um ser só. Ele tá nos esperando para todos nós voltarmos para casa juntos. Então vamos para a lição 97, que diz: eu sou espírito. É isso que eu estava falando com vocês. No fundo, geralmente quando alguém morre ou quando a gente perde alguém muito querido, né, muito próximo, a gente tenta se convencer de que a morte não existe, que nós somos espírito, que nós vamos se encontrar depois, que a vida continua, que a pessoa só trocou de lugar. A gente tenta se convencer, mas não convence. Porque a gente continua sofrendo muito depois que a gente perde alguém. Porque no fundo, a gente não acredita, né? O ego não acredita, né? A nossa mente certa nunca esqueceu quem a gente é. O problema é que a gente não quer se encontrar com a nossa mente certa. E justamente um curso em milagres é um treino para a gente se encontrar com a nossa mente certa. Para que a gente cada vez mais se identifique com o nosso verdadeiro ser, que é espírito. E que a gente vá se desidentificando do corpo, da personalidade, da forma. A gente vai focando no conteúdo. E Jesus nos diz então que a ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida. Nem tenta tecer fatores opostos na unidade, como a dualidade, né? Apenas declara a verdade. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. E a lição propriamente dita para a gente praticar hoje é essa: eu sou espírito, eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter o meu espírito,
conter ou possuir, nem me impor uma limitação que Deus não criou. É o ego que nos faz acreditar que somos limitados a um corpo. E a gente vai então, meus amores, mais uma vez eu digo para vocês, vale a pena a gente reler as lições durante as revisões. Releiam toda a lição 97 e a 98. E a lição 98 diz: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Hoje, Jesus diz, é um dia dedicado a algo especial. Tomaremos um só partido hoje, o partido do nosso verdadeiro ser, o partido de nós como espírito. Estamos do lado da verdade e soltamos as ilusões. Não vacilaremos entre as duas, entre verdade e ilusões, mas nos posicionaremos firmemente em favor da única verdade. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não argumentaremos que é outra coisa. Não buscaremos onde não está. Com contentamento, nós aceitamos tal como é e assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Que felicidade é ter certeza. Então, nós vamos agora para a lição propriamente dita, para a gente praticar de manhã e de noite. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? O que pode ser minha função se não aceitar que Deus me criou como Ele, espírito, e não um corpo? E aqui, mais uma vez, um breve comentário do professor Ken, no finalzinho, que diz: nós, portanto, somos lembrados de quem somos como espírito. Essa lembrança vem, a gente se lembra de quem a gente é quando a gente aceita a nossa função de perdão. A única função, a única meta verdadeira. Não nos deixemos mais distrair pelas metas do mundo, pelas funções, pelo que fazer, pelos papéis. Não são tanto as palavras das lições que são importantes, mas a disponibilidade de pensar nelas durante o dia todo. É o pensamento em nossas mentes que dá importância às palavras, refletindo o Verbo de Deus e que é a essência dessas revisões. Lembrar de Deus o dia todo, lembrar de Jesus o dia todo e das suas palavras. E mais uma vez, perdoar Deus. Ele de maneira nenhuma deixou que a gente entrasse nesse barco furado. Deus não faria isso com o seu filho amado.
A gente só está sonhando o que ele deixou. Mas que significado tem isso? A gente sonhar e acreditar que Deus deixou a gente entrar num barco furado. Isso não passa de ilusão. É um sonho, um pesadelo do Filho de Deus, que achou que Deus deixaria a gente viver um horror desse, um horror que é esse mundo. Então, perdoemos a nós mesmos, perdoemos nossos irmãos e perdoemos Deus. Ele não deixou a gente entrar numa fria. Ele não nos colocou numa prisão de horrores, de sofrimento, de dor e de perda, de fome. Jamais. A gente está delirando, a gente está doente. Em sonhos, estamos doentes em sonhos. Estamos sonhando que estamos doentes e que estamos num filme de terror, vamos dizer assim. Mas na realidade, a gente continua seguros no céu com Deus, que é a nossa mente certa. Só que a gente não se identifica mais com essa mente certa. A gente entrou nesse sonho insano e a gente acha que a nossa identidade é o personagem do sonho, não o sonhador do sonho. A gente se identificou com o personagem do sonho e a gente esqueceu que a gente é o sonhador do sonho, que está totalmente fora do espaço-tempo, fora do corpo, fora. Mas essa prática de um curso em milagres é a salvação para que a gente comece a voltar à nossa ciência do sonhador do sonho, voltar a nossa consciência para o sonhador do sonho, lá na poltroninha do cinema, lá assistindo a cena com Jesus. E a gente, enquanto não está totalmente pronto para dar o último passo, e Deus também dá o último passo para pegar a nossa mão e nos trazer a acordar, a gente passa a sorrir mais e a viver em paz enquanto o Espírito Santo ainda tem um propósito para o corpo aqui. Mas a gente entrega, inclusive, o corpo para os propósitos do Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Dei meu recadinho de hoje. Treinem bastante. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!